Margie and I are very thankful for the opportunity to be with you today. Margie e eu estamos agradecidos pela oportunidade de estar com vocês essa manhã. And we appreciate the church hosting the Awanse Conference on Friday and Saturday. Nós apreciamos o fato da igreja ter sediado a conferência da OANSE na sexta-feira e no sábado. And I'm honored to be able to open God's Word to you this morning. E eu estou honrado de trazer a palavra do Senhor para vocês essa manhã. I've had the privilege of speaking about shepherding the hearts of children for over 40 years. E eu tenho pregado sobre pastorear o coração das crianças há mais de 40 anos. And in the course of that, Margie and I have had hundreds of conversations with young people who are raising children. Eu e Margie tivemos dezenas de conversas com mais de centenas de pessoas sobre esse assunto. And we've realized that often young couples don't spend enough time at what we call formative instruction of our children. E um problema que nós temos percebido é que os pais gastam muito pouco tempo com aquilo que nós chamamos de instrução formativa. There are two aspects to the parenting task. Há dois aspectos da tarefa parental, da tarefa de pais. There's corrective discipline, that's when we respond to something that has gone wrong. A disciplina corretiva, que é quando nós respondemos a algo que aconteceu de errado. And there's formative instruction, which is taking place all the time. E essa instrução formativa, que ela deve tomar lugar o tempo inteiro. I think of formative instruction as instruction that shapes the thinking of our children. A instrução formativa é a instrução que formata, que dá forma ao pensamento das nossas crianças. Think of a potter with a lump of clay on a wheel. Pense num oleiro com um monte de barro sobre aquela roda aqui And do oleiro. as the wheel spins, that clay takes form and shape under his skilled hands. E enquanto a roda gira, o barro vai tomando forma por causa das mãos talentosas do oleiro. So formative instruction is instruction that forms or shapes the thinking of our children. Então a instrução formativa é a instrução que dá forma ao pensamento das nossas crianças. We want to provide our children with biblical ways of thinking. Nós queremos dar, fornecer às nossas crianças maneiras bíblicas de pensar. We want to give them a distinctly Christian worldview. Nós queremos dar a elas uma cosmovisão distintamente cristã. We want to provide for them a biblical set of lenses through which they can look at life. Nós queremos fornecer às nossas crianças um par de lentes bíblicas para que elas possam enxergar através delas a vida. And of course that involves understanding himself as a creature who is made in the image of God. E isso evidentemente envolve o conhecimento delas acerca de serem criaturas feitas à imagem de Deus. And designed for relationship with God. E projetadas para um relacionamento com Deus. And someone who is to exercise dominion over God's creation. E alguém que tem que exercer domínio sobre o resto da criação de And Deus. it's understanding God and the glory of God. E compreender Deus e a sua glória. So we could think of this as a unpacking of God's truth for our children. Nós podemos pensar nisso como um desembrulhar da verdade de Deus para essas crianças. I think of it as providing a distinctly Christian culture of thought and understanding. E aí providenciar, aí fornecer uma cultura cristã bem distinta para essas crianças. Because culture provides an organized framework for understanding life. Porque a cultura, ela nos fornece uma estrutura de pensamento para poder entender a vida. A culture assigns values. It tells us what's important. A cultura, ela estabelece os valores e ela nos diz o que é importante. Culture structures our relationships. A cultura estrutura os nossos relacionamentos. Culture tells our children what's worth living for.
A cultura diz para as nossas crianças o que é que vale a pena viver. And so we want to provide our children with a distinctly Christian culture of thought and understanding. E o que nós queremos fornecer às nossas crianças é um pensamento distintamente cristão, uma forma distintamente cristã de entender. We want them to understand the glories of God and the wonder of who God is. Nós queremos que elas entendam a glória de Deus e o quanto Deus é maravilhoso. And the dignity of human beings who are made in God's image. E a dignidade da pessoa humana por ter sido feito à imagem de Deus. And we want to provide a framework for interpreting life. E nós queremos fornecer a elas uma estrutura para interpretar a vida. And seeing life through the redemptive story of a God who is reconciling people to himself. E que elas possam ver a vida através da história da redenção, na qual Deus está se reconciliando com as pessoas. So formative instruction is not a response to something that has gone wrong and requires correction. Essa instrução formativa não é uma resposta para aquilo que deu errado. And I'm persuaded that formative instruction is really key for training our children. Eu estou convencido de que a instrução formativa ela é a chave para a educação das crianças. It's not enough just to be an authority. Não é o suficiente ser uma autoridade. We want to be an influence in our children's lives. Nós queremos ser uma influência We na want vida to- das nossas crianças. We want to be persuading them of grand truth that is worth living for and dying for. Nós queremos persuadi-las de o que é que realmente vale a pena, pelo que vale a pena viver e pelo que vale a pena morrer. And so we're providing biblical ways of interpreting and responding to life. E aí a gente faz isso fornecendo maneiras bíblicas de olhar e de entender a vida. Because we're always interpreting the things that come to us. Nós estamos sempre interpretando as coisas que vêm para a gente. And we want our children to have a biblical grid through which to interpret. E nós queremos dar um certo filtro bíblico para as nossas crianças para que elas interpretem também. And remember, the culture out there is always telling your children how to interpret life. Lembrem-se, a cultura lá fora ela está sempre interpretando a vida para os seus filhos. Snapchat, WhatsApp, Facebook, they're all telling children how to interpret life. Todos esses programas, Snapchat, Facebook, WhatsApp, tudo isso aí passa o dia interpretando a cultura a vida para os seus filhos. The culture is providing a narrative for our children. A cultura fornece uma narrativa para os nossos filhos. And we need to be providing a biblical narrative for them. E nós precisamos fornecer agora a narrativa bíblica para elas. So the goal of the formative instruction is a renewed mind. O objetivo da instrução formativa é uma mente renovada. It's what Romans 12 speaks of. É o que Romanos 12 fala. It says in verse 2, don't be conformed any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Como diz em Romanos 12, 2, não se conformar mais com o padrão desse mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. And formative instruction also provides the foundation for corrective discipline. A instrução formativa também fornece a base para a correção, a disciplina corretiva. It's what makes sense of the things that you say to your children when you're disciplining and correcting them. É o que vai fazer sentido para o seu filho no momento em que você estiver corrigindo ele. Now, formative instruction takes place both in times that are planned and times that are unplanned. A instrução formativa ela acontece em momentos que são planejados e em momentos não planejados. There are planned times like family worship or family Bible study. O tempo planejado é quando você está no culto familiar, quando você está no estudo bíblico em casa. And I'll speak more about that in a few minutes. A gente vai falar mais sobre isso daqui em alguns minutos. There are also those informal times that just occur as you respond to the natural flow of life. E tem também aqueles momentos informais que ocorrem quando você está reagindo às coisas que acontecem na vida. And in those times, your responses are so important. E nesses momentos, a sua reação é muito importante. And not just what you say, but
but the way you find hope in God. E não é somente aquilo que você fala, mas da forma que você encontra esperança em Deus. In those informal times, your confidence in grace. E nesses tempos informais, você mostra a sua confiança em Deus, Your humility, a sua humildade, your kindness and love, a sua delicadeza, o seu amor, your joy and gratitude. a sua alegria e sua gratidão. All these things breathe life into your formative instruction. Todas essas coisas sopram vida na sua instrução formativa. Now, I think we have a big problem we need to face. Tem um problema muito grande que a gente precisa encarar. We make assumptions about what our children are understanding. Nós fazemos suposições acerca daquilo que os nossos filhos entendem. And we assume they understand things they don't actually understand. E a gente assume que eles estão entendendo coisas que eles, na verdade, não estão entendendo. We sent one of our sons to summer camp one summer. Ele e a Marge enviaram um filho deles para um acampamento de verão, um tempo desses. He was only Quando ele 7. tinha 7 anos. He was only 7 or 8 years old. Ele tinha 7 anos. It was the first time he had been away from home for any length of time. Foi a primeira vez que ele saiu de casa assim por algum tempo, um período And desse. naturally, Margie was very concerned about him and whether he would be okay. Naturalmente, Marge estava muito preocupada com ele, se ele ia ficar bem. So she packed a whole week's worth of mothering into the suitcase. Então, ela empacotou dentro da mala uma semana inteira de conselhos maternos. And before she closed the suitcase, she gave him a guided tour of the suitcase and showed him everything that was in it. E antes de fechar a mala, ela deu um tour na mala com ele, mostrando todas as coisas que estavam ali e como ele ia usar. And when she got to the underpants, she said, "Don't forget, put on a clean pair of underpants every day." Aí ela pegou uma cueca e mostrou para ele, disse, olha, não esqueça de colocar uma cueca limpa todos os dias. He came home at the end of the week looking a little bulky, Ele chegou no final da semana com o quadril mais largo, assim. and we discovered he was wearing 7 pairs of underpants. E aí eles descobriram que ele estava usando as 7 cuecas, uma por cima da outra. He put a clean pair on every day, just like Mother said. Ele fez exatamente o que a mãe disse, ele colocou uma cueca limpa todos os dias. Now, she made this massive assumption that he would understand that he should take the dirty pair off before he put on the clean pair. Ela ela supôs que ele entenderia que ele deveria tirar a cueca suja e colocar a cueca limpa. We do that with our children. Nós fazemos isso com nossos filhos. We assume that they're understanding more than they actually understand. A gente supõe que eles entendem mais do que eles entendem. And sometimes we fail to provide the very careful formative instruction that they need. E algumas vezes nós falhamos em fornecer a instrução formativa que eles precisam. Formative instruction is not the same as corrective discipline. Instrução formativa não é a mesma coisa de disciplina corretiva. And there are a couple of problems with making times of correction your times of formative instruction. E tem alguns problemas que acontecem quando você quer fazer do tempo de correção um tempo de instrução. In those times when you're correcting your children, the focus is too narrow. Na hora que você está corrigindo o seu filho, o seu foco está muito estreito, ele está muito fechado. Because you're focused on the problem of the moment Porque o foco está no problema do momento, naquela and desobediência, correcting that problem. e em corrigir aquele problema. And you'll miss the opportunity, you'll miss the big picture. E você não consegue perceber o quadro inteiro. You'll miss the opportunity to provide a worldview, a culture of thought for your children. Você perde a oportunidade de fornecer a ele uma visão de cultura, uma visão de mundo mais ampla. Of course, there's another problem with trying to do formative instruction at times of correction. Another problem with having our times of correction be times of formative instruction. Outro problema é quando nós pegamos o tempo de correção. You're not in your finest form as a teacher when your children require correction. Você, no momento de correção, não é o momento de fazer a instrução formativa, porque você não está na sua melhor forma como professor. We're feeling a little impatient with them at that Você moment. está impaciente com seus filhos nesse momento. And we're thinking, am I going to have to tell you this 100 times?
Aí você pergunta para si mesmo, And quantas vezes eu vou ter que lhe dizer isso? And of course, in those moments, your child is defensive. E aí o seu filho entra numa posição defensiva. He's not open to your instruction. Ele não está aberto para a sua instrução. Those will never be your finest times of instruction. Essas não vão ser as melhores oportunidades para instruir. Now, I think about the relationship between formative instruction and corrective discipline in this way. Sorry. I think about the relationship between formative instruction and corrective discipline in this way. Eu penso na relação entre a instrução formativa e a disciplina corretiva dessa forma. Formative instruction is the foundation that we lay for our children. A instrução formativa é o fundamento, It's the Bible truth that we teach them. é a verdade bíblica que nós ensinamos. It's the worldview that we give them. É a visão de mundo, é a cosmovisão que nós damos a eles. It's the culture, the Christian culture of thought and understanding that we provide. É o pensamento cristão e a compreensão cristã que nós fornecemos a eles. That is foundational for our children. Isso é fundamental para eles. Corrective discipline sits on that foundation. A disciplina corretiva, ela está assentada sobre esse fundamento. And so when I'm responding to things that have gone wrong, I'm appealing to the things I have taught in formative instruction. Quando eu reajo às coisas que vão mal, quando algo sai do rumo, eu apelo para as coisas que eu ensinei na instrução formativa. We have a wonderful illustration of the importance of this in the Old Testament. Temos uma importante ilustração a respeito disso no Antigo Testamento. You probably remember the passage in Joshua chapter 24. Vocês provavelmente se lembram da passagem de Josué, capítulo 24. This is where Joshua says, "As for me and my household, we will serve the Lord." Que é a passagem em que Josué diz, enquanto a mim e minha casa, nós serviremos ao Senhor. And Joshua is saying farewell to the people of Israel. Josué está se despedindo do povo de Israel enquanto líder. He's the leader that has led them in the conquest of the promised land. Ele foi o homem que os liderou na conquista da Terra Prometida. And he reviews their history with them. E ele deu uma revisada na história com eles. He reminds them of the history of God's redemptive acts toward Israel. Ele lembrou de todos os atos redentivos de Deus para Israel. The call of Abraham, O chamado de Abraão, giving the land of Canaan to Abraham on a promise. dando a terra de Canaã a Abraão na promessa. The exile of the family of Jacob into Egypt. O exílio da família de Jacó no Egito. The deliverance of the Israelites from Pharaoh and from Egyptian bondage. A libertação dos israelitas da escravidão do Egito And the conquest of the promised land. e a conquista da terra prometida. And he says to them, I've given you cities that you did not build. Or Vocês- God has given you cities that you did not build. Deus diz a eles, eu estou dando a vocês cidades que vocês não construíram. You eat from vineyards that you did not plant. Vocês vão comer de plantações que vocês não plantaram. And so serve the Lord with faithfulness Sirvam ao Senhor com fidelidade. and determine for yourselves this day whom you will serve. E agora determinem para vocês, digam quem é que vocês vão servir. Are you going to serve the gods from the other side of the river? Vocês querem servir os deuses do outro lado do rio? Or are you going to serve Jehovah who brought us into the land? Ou vocês vão servir a Jeová, que trouxe vocês para essa And terra? that's where he makes that wonderful declaration, as for me and my household, we will serve the Lord. E é aí que ele faz essa maravilhosa declaração, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. And the people respond, they say, we will serve him too. Aí as pessoas respondem, não, nós vamos servir a ele também. He's our God. Ele é nosso Deus. We're not going to serve the gods from beyond the river. Nós não vamos servir os deuses de além do rio. We'll serve Jehovah. Nós vamos servir a Jeová. And Joshua's response to them is very interesting. E a resposta de Josué, ela é muito interessante. He says, consider carefully what you say. Ele disse, pense bem no que vocês estão dizendo.
remember what sort of God He is. Lembrem-se de que tipo de Deus ele é. If you say you're going to serve Him and you fail to serve Him, He will bring disaster upon you. Se vocês dizem que vão servi-lo e vocês falham em servi-lo, ele vai trazer a desgraça sobre vocês. But the people are determined. Mas o pessoal estava And they say, determinado. no, we will serve the Lord. Não, nós vamos servir ao Senhor. Do you remember what happens in the subsequent history? Vocês lembram do que acontece na sequência da história? In Judges chapter 2, we read some of the saddest words in the Old Testament. Em Juízes capítulo 2, nós lemos algumas das palavras mais tristes escritas no Antigo Testamento. After Joshua died, Depois que Josué morreu, and after the leaders with whom he had served died, e que os líderes que haviam servido com ele morreram também, another generation grew up in Israel who did not know the Lord or what God had done for Israel. uma nova geração nasceu e cresceu em Israel que nunca conheceu ao Senhor nem as coisas que ele havia feito por Israel. I mean, that's shocking to think about. É chocante pensar nisso. The very first generation to grow up in the land of promise did not know the Lord or what He had done. A primeira geração que cresceu naquela terra não conheceu o Senhor e nem as coisas que ele havia feito. And we think, how could that be? Como pode ser isso? How could they not know about deliverance from Egyptian bondage? Como é que eles não sabiam sobre a libertação da escravidão do Egito? How could they not know about God parting the Red Sea? Como é que eles não sabiam sobre a abertura do Mar Vermelho? How could they not know about the cloud and fire that protected them in the wilderness? Como é que eles não sabiam sobre a nuvem e o fogo protegendo eles no deserto? How could they not know about God feeding them daily with manna? Como é que eles não sabiam que os antepassados tinham sido alimentados diariamente com maná? How could they not know about God providing water from a rock? Como eles não sabiam sobre Deus ter dado a eles água vinda de uma rocha? How could they not know about the walls of Jericho falling down? Como é que eles não sabiam sobre a queda das muralhas de Jericó? The very first generation to grow up in the promised land A primeira geração que cresceu na terra prometida did not know the Lord or what He had done for Israel. não conheceu o Senhor nem o que ele fez por Israel. And we could ask ourselves the question, what happened? E aí a gente pode nos perguntar, o que é que aconteceu? Who failed? Quem falhou? Did Joshua fail? Foi Josué que falhou? Did the priests fail? Foram os sacerdotes que falharam? Did the prophets fail? Foram os profetas que falharam? Did the Levites fail? Foram os levitas que falharam? I think the answer is the failure of the family. Eu acredito que a resposta é uma falha da família. The failure of fathers and mothers. É uma falha dos pais e das mães. The failure of the family to obey what God called them to in Deuteronomy 6. É uma falha da família em obedecer aquilo que Deus tinha lhes dito em Deuteronômio 6. The family failed to provide the formative instruction that the first generation needed. Foi uma falha da família em fornecer essa instrução formativa que essa primeira geração precisava. You see, the primary place for your children to have their thinking rooted in God's Word is not the church. O lugar primordial para que as crianças tenham o pensamento delas enraizado na palavra de Deus não é a igreja. The church is here to equip you. A igreja está aqui para capacitar vocês, para equipar vocês. The church is here to be supportive of the things we teach our children. A igreja está aqui para dar suporte às coisas que nós ensinamos para os But the nossos filhos. primary place for them to have their thinking rooted in God's Word is the home. O lugar principal onde elas vão aprender a enraizar o pensamento delas na palavra de Deus é em casa. It's the place of the family. É o lugar da família. The family is where you present a Christian culture of thought to your children. A família é onde você deve apresentar uma cultura cristã de pensamento para os seus filhos. And maybe I don't know you as a group of people,
Eu não conheço vocês como um grupo de pessoas. There may be single moms or single dads here this morning, É possível que haja mães solteiras e pais solteiros aqui essa and I manhã. want to encourage you, even if you're in that situation, God can give you grace to provide this formative instruction for your children. E eu quero encorajá-lo no sentido de que Deus, mesmo que você esteja nessa situação, pode lhe dar graça para você prover aos seus filhos essa instrução formativa. Margie and I have two wonderful daughters-in-law, Eu e Margie temos duas maravilhosas noras, and one of them was raised by a single mom uma delas foi criada por uma mãe solteira, who, without the support of a husband, raised three children who now as adults know and love God. que sem o suporte de um marido, criou 3 filhos que hoje adoram ao Senhor. And the need to provide a distinctly Christian culture of thought has perhaps never been greater than it is at this time. A necessidade de fornecer essa forma de pensamento cristã, ela nunca foi maior do que ela é hoje. Because we are living in this interconnected world, Nós estamos vivendo num mundo interconectado and your children are being bombarded by non-Christian thought all the time. e seus filhos estão sendo bombardeados com pensamentos não cristãos o tempo inteiro. And there are visual images and content that is contrary to the Word of God. E esse conteúdo visual todo que ele é contrário à palavra de Deus. And think about the ways that entertainment and the arts and music have been perverted. Pensem em como o entretenimento, a arte e a música têm sido Or pervertidos. think about literature and sports and leisure. Tudo aquilo que nós pensamos em literatura, esportes, diversão, Recreation, recreação, even the ways we talk to one another. até o jeito que nós falamos uns com os outros. They've all been bent to serve a cultural consensus that is running away from God's truth. Tudo foi criado para servir a uma cultura que vai em contrário senso da palavra de Deus. And our children are being taught how to think about authority. E nossas crianças têm sido ensinadas a como pensar sobre autoridade, About justice, sobre justiça, about honor, sobre honra, about amusement, sobre amusement, entertainment, sobre entretenimento, about responsibility, sobre responsabilidade, about gender, sobre gênero, about their sexuality, sobre sexualidade, about how to present themselves. até mesmo como se apresentar. And they're being taught by a culture that is running away from God and God's truth. E nós estamos vivendo numa cultura que está fugindo de Deus e da sua verdade. And the need for us to be providing formative instruction for our children has never been greater. E é por isso que a necessidade de fornecer uma instrução formativa para os nossos filhos nunca foi maior. And the key passage for this, of course, is Deuteronomy chapter 6. E a passagem-chave desse sermão So I é want to- Deuteronômio 6. I want to turn you to that passage, and I'm going to ask our brother to read verses 1 through 9. Eu vou ler para vocês os versos de 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprissem na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho e o filho do teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que te bem-suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força.
Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Now, I want to make some observations from this passage. Eu gostaria de fazer algumas observações sobre essa The passagem. first thing I want you to notice is the three-generation vision of the passage. A primeira coisa que vocês têm que ver é a visão de 3 gerações que existe na It passagem. says, teach these things so that you, your children, and their children will walk in the ways of God. Ensinar essas coisas a você, a seus filhos e aos filhos dos seus filhos para andarem nos caminhos do Senhor. Think about that. Pensem nisso. Your focus has got to be greater than just simply solving the problems of the moment. O seu foco tem que estar bem mais aberto do que simplesmente resolver um problema do momento. In your instruction, you want to instill in your children a love for God and a love for God's ways. Na sua instrução, você quer incutir nos seus filhos amor por Deus e amor pelos caminhos de Deus. You want to give them a taste of the delights of an unseen world of spiritual reality. Nós queremos dar a eles um gosto das delícias, né, de se deleitar nas coisas maravilhosas de um mundo que eles ainda não viram. You want to persuade them that there are transcendent things that are worth living for. Nós queremos persuadi-los de que há coisas transcendentes pelas quais vale a pena viver. You want to inspire in them a love for God and God's ways. Nós queremos inspirá-los inspirar neles um amor por Deus e pelos caminhos de Deus. And so we can't just think about survival as we interact with our children from day to Nós day. não podemos pensar em sobrevivência quando nós interagimos com os nossos filhos. We got to be Dia a thinking dia. about the kingdom of God. Nós temos que pensar no reino de Deus. And I'm building a Christian worldview in the heart and mind of this child. Nós temos que colocar neles uma visão de mundo, uma cosmovisão, que o coração deles esteja nessa cosmovisão. I'm providing this formative instruction E dar a eles essa instrução formativa. because I'm concerned with where my grandchildren are going to be 50 years from now. Porque eu estou convencido de onde os meus netos estarão 50 anos daqui para frente. That's the vision of this passage. Essa é a visão dessa parte. It's the dessa vision passagem. of one generation following the next in the ways of God. É a visão de uma geração seguindo a outra, seguindo os caminhos de Deus. It's the same sort of vision that the psalmist has in Psalm 78. É a mesma visão que o salmista tem no Salmo 78. He says, we teach these things to our children Ele diz, nós ensinamos essas coisas às nossas crianças. so that they will teach them to their children, E elas vão ensinar aos filhos delas. even to children that are yet unborn. Mesmo aqueles que ainda nem nasceram. And they in turn will rise and teach them to their children. Eles vão passar isso para as outras filhas. There's that Sempre assim. large vision. Uma visão mais ampla, mais larga. I'm instilling a biblical worldview because I want my children's children to know God and follow God. E eu transmito uma visão bíblica porque eu quero que os filhos dos meus filhos sigam a Deus, os caminhos de Deus. I want you to think with me too about the fact that when is it that we do this work? Eu queria que vocês pensassem comigo sobre o fato I'm sorry. When is it that we do this work? de quando nós estamos fazendo isso. Eu queria que vocês pensassem sobre o momento de fazer isso. Notice in verse 7 it says, talk about these things when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, when you get up. Veja na passagem que ele fala, quando você estiver sentado na tua casa, tuas inculcarás teus filhos, falarás assentados na tua casa, andando pelo caminho. There are some times when we're sitting around the house. Tem muitos momentos que você está sentado em qualquer lugar em casa. Now there are both formal and informal sitting around the house times. Tem momentos formais e informais de se sentar em casa. Some of those are formal times of instruction, Então, tem alguns momentos que são formais de instrução. where the family knows this is the time of day when we read the Bible and pray together as a family.
a família sabe que aquele momento formal é o momento que nós vamos nos sentar, ler a Bíblia, vamos orar juntos. And I want to encourage you with having family worship in your home. E eu gostaria de encorajá-los a ter culto doméstico em casa. Surely, in the 24 hours that God has given us, there are 10 minutes we can spend reading the Bible and praying with our children. São somente 10 minutos que a gente gasta, né, fazendo a leitura da Bíblia e orando com nossos filhos daquelas 24 horas que Deus nos dá no dia. I had the privilege of being raised in a home where we started every day with reading the Bible and praying. Eu tive o privilégio de crescer numa casa em que nós começamos todos os dias lendo a Bíblia e orando. Before anyone left the house, we had our family worship. Antes de que qualquer um pudesse sair de casa, nós tínhamos o nosso momento de culto doméstico. And I have no recollection of a day that did not begin in that way. E eu não tenho lembrança de um dia que não tenha começado dessa forma. I'm sure as an adult we must have missed some days. Como adulto, ele já percebe que não foi assim, que certamente alguns dias eles não tiveram. But the pattern of daily living is that we started with God's word and prayer. Mas o padrão de vida era começando com uma adoração ao Senhor. Margie and I found it was better for us to do it after a meal together. Ele e Marge fazem isso antes de terem as refeições. There also are sitting around the house times that are less formal. Então tem momentos também em que esse sentado pela casa pode ser menos formal. But they're just as purposeful in showing the beauty of God's truth. Mas o propósito continua sendo mostrar a beleza e a verdade de Deus. And those times when you're just together as a family, the ways of God and the goodness of God's care is filling every conversation. E é nesse tempo que a consciência do cuidado de Deus e das coisas de Deus preenche toda a conversa. So that as families we are talking freely and naturally about God all the time. Então, como família, nós estamos conversando sobre Deus de forma livre, aberta, o tempo inteiro. There are also those times of bringing the day to a close. Também tem aquele momento de terminar o dia, né, de finalizar o dia. A wonderful time to pray with your children, Um momento maravilhoso para orar com seus filhos. to thank God for the blessings of the day, Agradecer a Deus pelas bênçãos do dia. to ask God for a good night's sleep, Pedir a Deus por uma boa noite de sono, that they won't be troubled by bad dreams. que para não ser atormentado por maus sonhos, por pesadelos. It's a wonderful time for parents to model the grace of seeking forgiveness from their children. E aí é um momento de também modelar, de ser um modelo de graça ao pedir perdão aos seus filhos. So I might say to my son, please forgive me, I humiliated you in front of our guests today. Então é um momento de você chegar para o seu filho e dizer, por favor, me perdoe, eu humilhei você em frente aos nossos convidados hoje. I was embarrassed by your behavior. Eu estava constrangido pelo seu comportamento. But in that moment, I wasn't serving you, I was serving me. Mas naquele momento eu não estava servindo a você, eu estava servindo a mim. Please forgive me. Por favor, me perdoe. And we can make sure that we don't let the sun go down on our anger. E aí nós podemos ter certeza de que não deixamos o sol se pôr sobre a nossa ira. And we're modeling for our children the importance of seeking forgiveness when you've sinned against someone. Nós estamos dando aos nossos filhos um modelo da importância de pedir perdão quando se peca contra alguém. There are also those times of rising up. Tem também os momentos de se levantar. It's a new morning. Uma nova manhã. A new day lies ahead. Tem um dia novo brilhando lá fora. We can give thanks to God for the rest of a good night's sleep. Podemos agradecer a Deus por ter nos dado uma boa noite de sono e de descanso. That we have been secure in our home. Eles vão estar seguros em casa. We have food to eat this morning. Nós temos comida. We look forward to what opportunities we'll have today. Nós podemos olhar para frente para as oportunidades que o dia vai nos Those are trazer. times to seize for the gospel. Agora é a hora de colher do evangelho. There are also those times when we walk along the road. Tem aqueles tempos também que a gente anda pela rua. Now, probably most of us don't walk along the road very much. Principalmente em Brasília. Principalmente em Brasília, it doesn't happen. Muito dificilmente alguém aqui fica andando pela rua com os filhos. Because we might get run over.
A gente poderia ser atropelado. So we could say we're riding along in our vehicle. A gente geralmente está dentro de um veículo. The point is you have travel time. O ponto é um momento de viagem. In ancient Israel, they did it by walking. No Israel antigo eles faziam isso andando. We do it in a vehicle. Nós fazemos num veículo. But those are times of talking about God and God's ways and God's goodness. Esses são momentos de se falar sobre Deus e os caminhos de Deus. Notice how this instruction frames the entire day. Vejam como essa instrução ela engloba todo o dia. When we rise in the morning, we're talking about God and God's ways. Quando nós acordamos de manhã, falamos sobre Deus e os seus caminhos. Sitting around the house, Sentados pela casa, God fills the conversation. Deus preenche a conversa. Riding along in our vehicle, we're talking about God's goodness and His kindness. Dirigindo o nosso veículo, falamos sobre as bondades de Deus e sua gentileza conosco. At the end of the day, we're reflecting on the mercies of God. E no final do dia nós refletimos sobre as misericórdias de Deus. The whole day is framed with providing this formative instruction for our children. O dia inteiro ele é estruturado para fornecer essa instrução formativa para os Now, nossos filhos. I'm not speaking of non-stop lectures for our kids, Não estou falando sobre um discurso interminável para os nossos filhos, but rather I'm speaking of giving them a set of glasses through which to look at the world. mas dar para eles um par de óculos através dos quais eles possam olhar para o mundo. So I'm helping them to understand how all of life talks to us about God and God's goodness and God's care. E poder ensiná-los. Sorry, pastor. I'm talking, I want to be talking Just repeat. about how all of life Como toda a vida speaks of God's care fala and His sobre, goodness. sobre Deus e sobre a sua bondade, Because we want to be infusing all of life with an understanding that God's ways and God's truth are everything for us. Então a vida inteira ela é uma oportunidade para se infundir palavras sobre os caminhos de Deus na nossa vida. In fact, if you notice at the end of the passage that we read, it even talks about how you decorate your house. Veja que no final da passagem que nós lemos, ele está falando inclusive sobre como você deve decorar a sua casa. It says, write these things on your door frames and on your gates. Ele fala, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Now, we may not literally write verses over our doors, Talvez a gente não coloque literalmente as palavras nas nossas portas. but the point is that a distinctly Christian culture of thought and understanding is to pervade family life. Sorry again. A distinctly Christian culture of thought and understanding is to pervade family life. Uma maneira distintamente cristã de pensar que vai permear a nossa vida. So that even the house itself is communicating what's really important. Mesmo a sua casa vai comunicar aquilo que realmente importa. Now, I want you to notice with me that the foundations of this formative instruction are not just conceptual. Então, pensem comigo que os fundamentos dessa instrução formativa não são apenas conceituais. They are deeply spiritual. Eles são profundamente espirituais. Your love for God is the foundation of everything you have to say to your children. O seu amor por Deus é o fundamento de tudo o que você tiver que dizer para os seus filhos. Did you ever notice that when you're watching the news on television Perceba que quando você assiste às notícias na televisão and the news anchor is reading the news from a teleprompter, e a pessoa que está dando as notícias, ela está lendo as notícias num teleprompter and he might be telling you about some terrible destruction or a plague in some corner of the earth, ele pode estar falando sobre uma terrível destruição ou então uma praga em algum lugar do mundo, but there's no crack in his voice, mas não existe um embargo na sua there's no voz, tear in his eye, não há lágrima nos seus olhos, he's not moved by the story, ele não é tocado pela história, he's just reporting the news. ele só está dando a notícia. It's not his story. Não é a história dele, He's not touched by it. ele não é tocado por isso. And
That's not the way we bring formative instruction to our children. Essa não é a forma que a gente traz instrução formativa para os nossos filhos. Notice verses 4 and 5. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Nos versos 4 e 5, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Your love for God is the foundation of everything you have to say to your children. O seu amor por Deus é o fundamento de tudo que você disser para os seus filhos. If you are not overwhelmed with the glories of God, you will never communicate His glories to your kids. Se você não estiver preenchido dessa glória de Deus, você não vai estar apto a comunicá-la para os seus filhos. If you are not motivated by a profound love for God and desire for God, you'll never communicate His fame and His glories. Se você não estiver movido por um profundo amor por Deus, uma admiração por Deus, você não vai conseguir transmitir isso para os seus filhos. The truth about God and His grace has got to penetrate our hearts. A verdade de Deus e a sua graça, elas têm que penetrar o nosso coração. It's got to melt us. Tem que nos derreter. It's got to produce in us a profound love for God, Tem que produzir em nós um profundo amor por Deus. or we'll never bring His truth to our children. Ou nós nunca vamos conseguir trazer a sua verdade para os nossos filhos. And you see that here in the passage. E você vê isso aqui na passagem. The very next phrase, in verses 6 and 7, Olha aqui o que diz o verso 6 e o 7. these commands that I give to you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Essas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas... You're going to impress something on your children. Você vai fazer uma impressão delas nos seus filhos. Your children will leave your home understanding what's really important to mom and dad. Os seus filhos, quando saírem de casa, vão entender o que é importante para a mamãe e para o papai. They will know what you praise. Eles vão saber o que você adora. They will know what you get excited about. Eles vão saber o que te anima, o que te excita, o que te dá alegria. They will know those things from which you derive a great deal of satisfaction. Eles saberão, They will know the things from which you find great satisfaction. eles vão saber quais são as coisas que fazem que você fique muito satisfeito. And a necessary element of being equipped to show your children God's glory is to be awed by God yourself. O elemento essencial que há nisso é você ser impressionado por Deus, pelo próprio Deus. Your communion with God, Sua comunhão com Deus. your sense of being satisfied with God and His goodness and mercy, Seu senso de satisfação em Deus, Your e na sua bondade e na sua misericórdia. your experience even in trials of joy that is unspeakable and glorious. Sua experiência nesses momentos, nesses caminhos de glória inexprimível. All of those things breathe life into your formative instruction. Todas essas coisas sopram vida na sua instrução formativa. So God's rich truth must fill your heart Então, a rica verdade de Deus deve preencher o seu coração. if you're going to impress them on your children. Se você quiser impressioná-la, imprimi-las ou inculcá-las no coração das suas crianças. Now, obviously, the primary application of my message this morning is for those of you who are raising children in your home. Então, a primeira aplicação da mensagem nessa manhã é para vocês que estão criando filhos nas suas casas. But I'm aware there are many of us who are like Margie and me, and the days of raising children have long passed. Eu já percebi que muitas pessoas aqui são como eu e Marge, que os dias de criar filhos já passaram há bastante tempo. But as you think about this message, I want you to think about how you can pray for the young people in this church. Mas pense nessa passagem e veja como você pode orar pelos mais jovens, né, nessa igreja. And how you can encourage them with this task. E como vocês podem encorajá-los nessa missão. And how you can even share ideas with them of ways that you found it was beneficial to
give your children formative E instruction. vocês podem passar para elas a experiência de que a forma que vocês encontraram pode ser útil também para elas criarem os seus filhos. The failure of Judges chapter 2 was tied to the failure of the people to do what God called them to do in Deuteronomy chapter 6. A falha, o fracasso que está lá em Juízes capítulo 2, está amarrado em falhar naquilo que Deus tinha dito em Deuteronômio 6. And as a result, the first generation to grow up in the promised land did not know the Lord or what he had done for Israel. Foi o que aconteceu, foi que cresceu uma geração na Terra Prometida sem conhecer o Senhor e nem o que ele fez por Israel. Now, as I speak to you about these things, every true believer in this room says, yes, that's what I want for my family. Eu acredito que todos os verdadeiros crentes aqui nessa sala estão dizendo no seu coração, é isso que eu quero para minha família. I want for us to be a family that talks freely and naturally about God. Eu quero que a minha família seja uma família que fala naturalmente e livremente sobre Deus. I want for the truth of God to be continually part of the conversation of daily living. Eu gostaria que a verdade de Deus fosse algo que permeasse a conversa de todos os dias, o tempo inteiro. So your heart says, yes, this is what I want. Então teu coração diz, é isso aí que eu quero. But as I talk to you, there's something else going on inside, isn't there? Agora tem algo mais aí dentro, não tem? If you're like me, you think of the lost opportunities. Se você é como eu, você pensa sobre as oportunidades perdidas. You think of the times when you're so preoccupied with yourself and your concerns that God is not on your lips. Você pensa sobre as suas ocupações, você vai pensar sobre as suas preocupações e você vai ver que Deus não estava sempre nos seus You lábios. think of the days that pass when you don't talk about God Você vai pensar nos dias que já passaram e que você nunca nem falou sobre Deus. and we don't read the Bible, we don't pray together. Que nós não lemos a Bíblia, nós não oramos juntos. So there's a tension that's produced. Existe uma tensão, né, produzida aí. On the one hand, you say, yes, this is what I want. Numa mão você diz, é isso que eu quero. And on the other hand, you may find yourself saying, I'm not very good at this. Aí na outra mão você diz, eu não sou muito bom nisso. How are we going to resolve that tension? Como é que se resolve essa tensão? See, in our pride and our self-righteousness, our temptation is to be upset with ourselves over our failure. No nosso orgulho, a nossa tentação é nos tornarmos raivosos conosco mesmos por causa da nossa falha. I've been a Christian all these years. I should be better at this by now. Eu sou crente há tanto tempo, eu já devia estar melhor do que isso. What's the matter with me? Qual é o problema comigo? And that response doesn't move us closer to God. Esse tipo de reação não te aproxima de Deus. It moves us away from God. Ela te afasta de Deus. It reinforces pride and self-righteousness. Ela aumenta o teu orgulho e o teu senso de autojustificação. What we have to do is we've got to turn to God. Tudo que a gente tem que fazer é nos voltar para Deus. And we've got to remind ourselves, Lord, I want to do what you've called me to do. E lembrar-nos a nós mesmos que nós temos que dizer para Deus, Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. I'm weak. I need your Eu grace. sou fraco, eu preciso da tua graça, I need your help. eu preciso da sua ajuda. I need to turn away from all the idols of the heart that keep me from instructing my Eu children. preciso fugir desses ídolos do coração que me impedem de ensinar meus filhos. And we have to remind ourselves of what we will remind ourselves of in a few moments when we partake of the table. Nós precisamos lembrar a nós mesmos aquilo que a gente vai ser lembrado daqui a alguns momentos quando nós estivermos à mesa. That Jesus came into this world and he lived in flesh like ours. Que Jesus veio para esse mundo e viveu em carne como nós. And he lived without sin so that we could have righteousness. Ele viveu sem pecado para que nós tivéssemos justificação. And he died as a sacrifice for our sins E ele morreu como um sacrifício pelos nossos pecados. so that the guilt of our sins could be atoned for. Então, a culpa dos nossos pecados
pôde ser amenizada, pôde ser paga. And he was raised to the right hand of the Father for our justification. E ele foi assunto aos céus para a mão direita de Deus, para a nossa justificação. And he now prays for us at the right hand of the Father. E agora, sentado à destra de Deus, ele ora por nós. And that's our hope of doing the things that God has called us to do as parents. Isso é a nossa esperança de fazer aquilo que nós somos chamados para fazer enquanto pais. It's found in this great redemptive work that we remember when we partake of the bread and the wine of the table. Está baseado nesse trabalho redentivo que nós vamos celebrar quando nós partirmos o pão. That Christ gave himself for us. Cristo se deu por nós. And in him we have the hope and the power to do the things he's called us to do. E nele nós temos o poder e a esperança para fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. And we want to delight in him, E nós queremos nos deleitar nele, find joy and satisfaction in him. encontrar alegria e satisfação nele. And out of the fullness of our delight and gratitude, we want to live in obedience to him. E preenchidos desse deleite e dessa alegria nele, nós queremos viver em obediência a ele And teach his ways to our children. e ensinar os seus caminhos para as nossas crianças. Let me pray with you. Vamos orar. Father, we come to you asking for grace and strength for this calling you have given. Pai, nós viemos diante de Ti para pedir por graça e força para seguir essa tarefa. And we pray, Lord, that you would help us to find delight in bringing your truth to our kids. Nos ajude, Senhor, a encontrar deleite para ensinar a tua verdade aos nossos filhos. Lord, help those of us who are older to pray for young people who are doing this job. Senhor, ajude os mais velhos a orar pelos mais novos. And we pray, Father, that we would encourage them and strengthen them. E eu peço, Senhor, que nós possamos encorajá-los e dar-lhes força. And we ask, Lord, that from our homes you would raise up another generation who would know God. E que eu peço também, Senhor, que nas nossas casas nós vejamos crescer uma nova geração que conheça o Senhor. We ask this for the glory of Jesus Christ our Lord. Nós pedimos pela glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amen. Amém.